Tudo bom? Olá, tudo Tudo bem? bem? Espera aí. Deixa eu botar aqui também, como a gente sempre faz. Muito bom. É que travou a gente aqui, né? Opa, travamos? Acho Trava que voltando. Deixa eu compartilhar hoje aqui. vamos para Marcos 6. Marco 6, é isso aí. Deixa eu jogar na tela do lado aqui. Ah, beleza. Estamos aqui na tela do lado. Nunca sei, olha para cá ou para cá. Oi? Nós estamos nessa câmera aqui. Aqui, né? É. E deixa eu colocar transferir para cá para ver. Mostrar. Ah, legal. Dá para a gente ver daqui também, ó. Mas nós Uhum. estamos aqui, ó. Marcos 5 foi o último que nós fizemos. E o de hoje nós já vamos fazer aqui, já no modelo novo, né? Escolhi. Então, aqui mais um lindodia.com. Então, vocês têm um pouquinho aqui, gerador de estudo, nosso canal no YouTube, que é o que nós estamos fazendo. É um gerador de devocionais. E aqui eu falo um pouquinho também do livro que eu devo lançar agora no final do ano. Aqui um pouco dos vídeos, vai atualizando conforme a gente vai subindo. Aqui fala um pouquinho de mim e um pouquinho da Fê. E bora lá, abrir o gerador de estudos, ou aqui no começo ou aqui no final. Bom, eu já estou logado, já foi direto. Então você vai fazer o seu login aí, e aí você tem acesso. Olha que legal, Lumina. Vamos colocar aqui, ó, amor. Vamos pegar um devocional de amor. E é legal porque cada vez que tu coloca a palavra, mesmo que você coloque a mesma palavra, ela já Gera tem um entendimento novos, gera um diferente. entendimento novo, exatamente. Então, devocional de amor. Ó. A luz da palavra, 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, aqui devocional lindo. Se você colocar aqui baixar PDF, ele vai vir bonitinho para você baixar o devocional amor. Você vai salvar na sua máquina e você tem ele para você. Nós fizemos isso aqui para vocês usarem gratuitamente. E no caso aqui que nós estamos no Marcos 5, ó, eu tenho a 6. Bíblia toda aqui, perdão. Ó, Marcos, capítulo 6, gerar estudo. Bom, já está aqui, ó. Ótimo. Legal. Deixa eu ampliar aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Assim tá bom? Assim tá bom. Tá bom. Legal. Então, ó. Primeira vez que nós vamos fazer aqui Nosso pelo gerador, hein? Pelo mais um lindo dia. Então, vamos lá. Eu já trouxe aqui na versão também aquelas edições que eu fiz no último com vocês. Então, ó, a gente vai conseguir anotar. E aí, quando eu colocar para imprimir, já imprime com as anotações, tá? Já tá desse jeito também. Então, bora lá. Marcos capítulo 6. A rejeição em Nazaré e a missão dos 12. Então, e tendo ele saído dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilharam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se realizam tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Então, de novo, né? Jesus volta para Nazaré, Jesus de Nazaré, né? Ele foi criado em Nazaré. Ele nasceu Ele nasceu em em Belém. Belém, mas se criou em Ele Nazaré. se criou em Nazaré, exatamente. E volta para a região onde ele cresceu. E as pessoas, ele chega e ensina na sinagoga. E olha só que forte, né? Porque nós sentimos a alma e o espírito, né? Sabe quando uma pessoa chega e ilumina, ou traz ensinamentos e clarezas que você fala, mas meu Deus, como é que trouxe essa clareza toda? Como é que eu não tinha enxergado isso? E aí você tem duas coisas. O que Deus está falando aqui através dessas palavras, através da vinda de Cristo para a Terra, lembrem-se o que a gente falou nos últimos, tá? Coloque na sua vida. Que aí você vai entender o porquê que Deus se fez homem. Senão ele não precisasse fazer homem, ele viria como anjo, viria de várias formas. Ele se fez homem para nos mostrar como os homens vivem. Então, olha só que interessante. Porque eles se surpreendem com tudo que Cristo estava falando, mas na sequência eles se escandalizam, porque é diferente, né? Então, e Jesus lhe disse:
não há profeta sem honra, exceto em sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Então, olha só, e Jesus lhe disse, não há profeta sem honra, exceto em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. O que ele está falando aqui? Você vai aflorar o seu dom longe de onde você nasceu, de onde você cresceu, das pessoas que te conhecem. A gente já falou isso em outras... É bem verdade em isso. outros capítulos. Por quê? Nós vivemos num mundo onde as pessoas se comparam, né? Mas as pessoas que cresceram com você, as pessoas que viram você crescer, elas viram o seu desenvolvimento infanto-juvenil, sua primeira vida adulta, e existem dificuldades, né, nessa primeira evolução. E eu até falo que a maioria das pessoas elas vão parar na primeira evolução da vida adulta. O que mais tem são pessoas de 40, 50, 60, 70 anos de idade com cabeça de 20. Parou na primeira vida adulta. Simples. As memórias são da primeira vida adulta, as lembranças de família, de coisas boas, de tudo que aconteceu, parou na primeira vida adulta. Não tem mais nada. A pessoa só continua vivendo. Mas as melhores lembranças, se vocês parem para pensar, vocês e pessoas que vocês conhecem, se todas as conversas, se todas as lembranças estão ali na primeira vida adulta, é porque são pessoas que travaram na primeira evolução da vida adulta. Isso é mais comum do que parece, tá? Então, mas a pessoa muda muito. É o normal, gente. Você vai falar uma coisa hoje que daqui 3 dias você teve um novo entendimento e você fala, meu Deus, o que eu falei foi errado. Porque você já não é a mesma pessoa daqui 3 dias. Imagina 20 anos. O ponto de nem se reconhecer, às vezes. Não. E eu estava conversando com algumas pessoas da cidade onde eu nasci esses dias, e eu saí de lá faz 20 anos. Eu tenho 39 anos, eu saí de lá com 19. Então, eu já estou mais tempo fora do que eu fiquei lá. Então, tipo assim, eu já não sou aquela pessoa, entende? Então, as pessoas, elas sempre vão lembrar de mim lá com meus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pum, saí. Então, tipo assim, dos 19 até os 39, nossa, é muita vida, muita coisa aconteceu. Eu não me identifico mais com o marco de 1 ano atrás, imagina com o de 20. Entende? Então é importante nós termos essa clareza. Jesus dizendo aqui, ó, e Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, exceto em sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não pode realizar ali nenhuma maravilha, exceto curar algumas pessoas, impondo-lhe as mãos. O que ele está querendo dizer aqui? Deus, ele não fez, ele não me deu o dom de fazer acontecer para eu fazer na minha casa. Sabe por quê? Porque na minha casa eu tenho que ser o Marcos de bermuda e chinelo. Sem chinelo. Vocês conseguem? Sem chinelo. Como diz o Ariel. Sem chinelo. O que eu posso? Exatamente. E vocês entendem o que eu estou falando? A vida, ela é simples, mas, de novo, nós temos a mania de engrandecer, né? Nossa, como é que aquela pessoa faz isso, faz aquilo? E você só vai ter essa honra longe de onde você cresceu e nasceu. Mas na sua casa é o Marcos de bermuda. Você entende? Gente, simplicidade não quer dizer só roupa de só Não, marca é um de jeito de falar. Não, isso não. É um jeito de falar que ele está colocando. E não pode realizar ali nenhuma maravilha, exceto curar algumas pessoas impondo-lhe as mãos. E olha que forte isso daqui, tá? Porque ontem eu acordei e simplesmente hoje de manhã eu acordei e me deu vontade de pôr a mão, nem te falei isso, me deu vontade de colocar a mão sobre o Pedro. Fazer uma oração para ele. Logo que eu levantei, fui e coloquei a mão sobre ele. Então, tipo assim, depois a gente conversa sobre isso. Mas, o que eu estou querendo dizer para vocês? Isso aqui é muito verdade, a gente está lendo isso aqui agora. Então, não espere que as pessoas que conheceram você na sua infância valorizem a pessoa que você se tornou, porque a maioria dessas pessoas ainda está vendo aquela pessoa da infância. Ou com as memórias e lembranças de você. E é normal, gente. Não é para você julgar as pessoas, é para você entender que se você despertou essa evolução é constante, ao ponto de desplugar, e faz parte. Até por isso Deus nos disse
em outro capítulo de forma muito clara. Os meus irmãos, a minha mãe, são todos que decidem estar comigo, estar no Evangelho, estar em Cristo. Entende? Então, basicamente isso. Seguindo aqui. E ficou impressionado com a incredulidade deles. Contudo, continuou percorrendo as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou Jesus os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhe que não lavassem nada, que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alfajor, nem dinheiro, nem cinto, mas que calçasse sandálias e que não usassem 2 túnicas. E dizia-lhes: quando entrarem em alguma casa, permaneçam lá até se retirarem daquele lugar. E se em algum lugar não forem recebidos nem ouvidos, ao saírem de lá, sacudam a poeira que estiver sobre os pés, como um testemunho contra eles. Em verdade vos digo que não haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. E ao saírem, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam inúmeros enfermos com óleo e os curavam. Olha que interessante, né? Tem algumas religiões que seguem exatamente isso. É missionário de 2 em 2. Simplesmente indo para a missão, proclamar o nome de Cristo, sem nada, dependendo simplesmente das visitas realizadas. Viver pela fé. Viver pela fé, exatamente. Então, é como o Marcos está falando aqui. A morte de João Batista e a volta dos apóstolos. Então, a gente viu aqui no começo a rejeição em Nazaré e a missão dos 12. Então, Jesus é rejeitado na cidade onde ele cresceu. E a gente viu aqui os 12 de 2 em 2 indo proclamar o evangelho. E a morte de João Batista e a volta dos 12. E o rei Herodes ouviu isso, pois o nome de Jesus já se tornara conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas forças miraculosas estão sendo realizadas por meio dele. Outros diziam: é Elias, e outros afirmavam: é um profeta, ou alguém como um dos profetas. Herodes, ao ouvir isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, ele ressuscitou. Porque Herodes havia mandado prender João e o mantinha encarcerado, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, uma vez que Herodes se casara com ela. Porque João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Entendeu aqui? Sim. Então, Herodias era mulher de Filipe, irmão de Herodes. E Herodes queria casar com a mulher do seu irmão. Casou, né? Casou com a mulher do seu irmão. E João Batista dizia que não era, pecado. Que era pecado, né? Então, ele estava com medo. Herodias o observava e o odiava, desejando matá-lo, mas não conseguia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Então Herodes prendeu ele, mas não o matava porque ele via que tinha alguma coisa ali. Esse homem tem alguma luz diferente, não sou eu que vou matar ele, não. E quando ouvia, ficava medo, né? Ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando o dia favorável, em que Herodes, celebrando o seu aniversário natalício, deu um banquete aos dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, da região da Galileia, onde ficava Jerusalém, né? E ao entrar a filha de Herodias, sua sobrinha, né? Dançando e agradando a Herodes e aos seus convidados, o rei disse à jovem: pede-me o que desejares e eu te darei. E jurou a ela dizendo: mesmo que me peças até a metade do meu reino, eu te darei. E ao sair, perguntou à sua mãe: o que devo pedir? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei ficou profundamente entristecido. No entanto, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, não a quis negar.
Então, a gente vai falar também, tem um capítulo que fala muito forte sobre juramento, né, que nós não devemos jurar. Eu já falei com isso sobre vocês. Está em uma das cartas de Paulo, que Cristo fala claramente sobre o juramento, porque nós não sabemos. Eu até trouxe uma situação onde eu fiz uma promessa, eu trouxe para vocês há 5 anos atrás, que quem sou eu para dizer que eu ia manter aquela promessa, entende? E ela foi simplesmente de bom coração, imaginando, inclusive, que haveria uma aceitação da pessoa que eu estava fazendo essa promessa. A vida se desenrolou de uma forma diferente e simplesmente era uma promessa que não fazia sentido. Você sabe do que eu estou falando, né? Mas, olha só, a pessoa se apegou naquilo. Você me prometeu. Mas, peraí, a situação é outra. Mesmo tendo um lado positivo. Não, tipo assim, mas não existe. A promessa foi baseada em algo A. Olha só, ficou naquilo por muitos anos. Entende? E Deus, olha só como o entendimento da Bíblia nos traz isso de forma clara, né? Quem somos nós para prometer algo? A gente não tem a gente não sabe o dia de coisas. amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Como Paulo diz, é sim, sim, não, não. Simples assim. Então, e o rei enviou imediatamente o executor e mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trouxe a cabeça em um prato, e deu à jovem, e a esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. E os seus discípulos, ao ouvirem isso, levaram o corpo e o depositaram no sepulcro. Os apóstolos voltaram-se para Jesus e lhe relataram tudo o que havia feito e ensinado. Aqui a gente viu a morte de João Batista, né, e a volta dos apóstolos. Missão. Exatamente. A multiplicação dos pães e a caminhada sobre o mar. E ele lhe disse, vinde de fato para um lugar deserto, porque havia muitos que iam e vinham, de modo que não tinham tempo nem para comer. E foram sós no barco para um lugar solitário. E a multidão os viu partir, e muitos reconheceram e correram a pé de todas as cidades, chegando ali antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E ao declinar a tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e a hora já avançada. Desperte-os para que possam ir aos campos e pelas aldeias vizinhas e comprar pão para si, pois não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vocês mesmos de comer. E eles disseram: iremos nós comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhe perguntou: quantos pães vocês têm? Vão olhar. E ao saberem, responderam: 5 pães e 2 peixes. E Jesus ordenou que todos se sentassem em grupo sobre a grama verde. E se organizaram em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E ao tomar os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou-os e partindo-os, os entregou aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e saciaram, e recolheram 12 cetos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram 2 pães eram 5.000 homens. E logo mandou que seus discípulos embarcassem e fossem adiante para o outro lado, em direção a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Após os ter despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, o barco se encontrava no meio do mar, enquanto ele permanecia só em terra. E viu que estavam se esforçando ao remar, pois o vento lhe era contrário. Por volta de 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e tinha a intenção de passar à frente. Mas ao vê-lo caminhar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram de medo, porque todos o viam e ficaram
aterrados, mas logo falou com ele e disse: tenham um bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se acalmou, e ficaram atônitos e admirados uns com os outros, pois ainda não haviam compreendido o milagre dos pães, antes seus corações estavam endurecidos. Então, eles não tinham nem entendido o milagre dos pães, e aqui... Eles já tinham visto milagre, já tinham sido usados para fazer a missão, para liberar milagres, e ainda estava com o coração endurecido. Tá, então, olha só, a multiplicação dos pães e a caminhada sobre o mar. Então, o que está falando aqui no final, né? E subiu para o barco para estar com ele. Jesus subiu para o barco. Jesus saiu, andou na água e volta. E o vento se acalmou. E ficaram atônitos e admirados uns com os outros, pois ainda não haviam nem compreendido o milagre dos pães. Antes seus corações estavam endurecidos. Eles não tinham nem compreendido o milagre dos pães. Agora eles estão vendo Jesus andar sobre as águas. Entende? Tem uma passagem que fala também, né, que Jesus, eles estavam pescando, estavam em alto mar, e Jesus veio, e Pedro falou: se é o Senhor, eu quero ir aí até aí também, né? Sim. E ele falou: então vem. Aí Pedro foi andando, mas chegou perto de Jesus, ele olhou para baixo, ficou com medo e caiu. Então, o que isso quer dizer, né? Que no meio da tempestade, se o nosso foco é Cristo, a gente não fica com medo e atribulado. Sim. Agora, se a gente olhar para baixo, olhar para o problema, a gente vai fundo. Vai afundar, Espécie de exatamente. Jesus, né? O foco tem que ser Cristo, exatamente isso. Então aqui, olha só que forte, né? Porque não é fácil essa mudança, não é fácil essa conversão, não é fácil viver pela fé, não é fácil compreender as coisas do Espírito. É extremamente complexo. Nós estamos vendo homens como nós, que andaram com Jesus, tinham o coração entristecido. Endurecidos, né? Desculpa. Então, é natural que isso vá acontecendo conforme a gente vai trazendo para dentro a palavra e compreendendo cada vez mais. A chegada em Genezaré e as curas. Quando chegaram à outra margem, aportaram na terra de Genezaré. Ao saírem do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e ao percorrerem toda a região, começaram a trazer em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. E em qualquer lugar que ele entrava, seja em cidades, vilas ou campos, os enfermos eram apresentados nas praças, rogando-lhe que ao menos os deixasse tocar na orla de sua veste. E todos os que tocavam eram curados. Olha só, né? Tipo assim, a gente viu no capítulo anterior a mulher do fluxo de sangue, toca na orla, ela ouviu alguém falando: somente você tocar na orla de Cristo, você será abençoado. Agora todos querem tocar na orla dele, pelo menos tocar na orla. Exatamente. E fechamos aqui. Então nós vimos aqui, deixa eu só, como a gente sempre faz, ó, região de Genezaré, né? Será que está certo? Será que não era Jerusalém? Será que não é... Genezaré, também chamada Mar da Galileia, ou Tiberíades, é um famoso lago de água doce e é uma antiga região fértil ao norte de Israel. Então, Genezaré é uma região, conforme a gente está vendo aqui, tá? Que ela vai pegar algumas cidades. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui realmente é Genezaré, tá? Então, a chegada na região de Genezaré e as curas. Então, nós vimos aqui a rejeição em Nazaré. Então, de novo, né? O homem que curava, o homem filho de Deus, veio como homem para nos ensinar como viver, para cumprir sua missão na terra. O homem que ressuscita mortos, a gente viu isso no capítulo anterior, simplesmente escandalizado, né? Escandalizaram-se nele. Então, ele é rejeitado na própria cidade que ele cresceu, né? Que é a cidade de Nazaré. Teve uma parte que a gente estudou também, que os próprios familiares dele falou. No anterior. Louco. Exatamente. Então,
Isso é natural. De novo, Cristo veio para nos mostrar como viver, por isso que ele veio como homem, homem espécie, né? Homem, mulher, espécie, como humano. Por isso que ele veio como humano, como a nossa espécie, para nos mostrar como viver. Então nós vamos viver isso, tá? É natural. Então, meu Deus do céu, eu sou rejeitado. Não, querido, você está só simplesmente seguindo o seu caminho, o seu propósito. Tá tudo bem. Se você ficar precisando de aplauso para poder fazer o seu propósito acontecer, esquece que ele nunca vai acontecer, tá? Porque quando você achar o seu caminho, você vai ter mais vaias do que aplausos, faz parte. Então, isso tá. Aplauso e vaia tá na mesma régua. Se você precisar de aplauso para viver, quando a vaia acontecer, você afunda, tá? Basicamente isso. A morte de João Batista e a volta dos apóstolos. Então, a gente vê aqui de uma forma cruel, né? João Batista é morto. A esposa de Herodes aproveita uma situação de juramento, e a gente já falou isso nas cartas de Paulo, que nós não sabemos o dia de amanhã. Então, de novo, não façam juramentos. Tentem entender, de fato, o acontecimento do dia presente. Né? Qual que é o nome do nosso canal? Mais um Lindo Dia. E eu tenho um controle sobre o dia de hoje. Entende? Deus me... Por isso que ele faz com que a gente descanse. Hoje, a minha esposa, vocês, nós acordamos para viver o dia 8/6/2026. Então, o dia de amanhã pertence a Deus. Então, de novo, nós precisamos plantar o hoje para que o amanhã aconteça conforme a gente quer, basicamente isso, tá? E a gente viu aqui a multiplicação dos pães e a caminhada sobre o mar. Então, isso daqui é interessante, né? Porque, tipo assim, os apóstolos não tinham nem compreendido os milagres dos pães ainda. Era tanto milagre que acho que foi um atrás do outro, e Exatamente. eles estavam com dificuldade de digerir, né? De digerir, de entender. Então, tipo assim, isso é importante, porque isso mostra que não é simples assim a gente acreditar em algo que não vê, entende? Sim, eles andavam com Cristo. Por isso que se fala que a palavra é viva. Então, é necessário se aprofundar na palavra de Deus para que isso vá frutificando uma sementinha, uma sementinha de mostarda vá crescendo e frutificando dentro de você. E quando isso tiver tamanho suficiente, automaticamente, até a sua voz, a sua postura e seu jeito de falar, os outros sentem. E automaticamente você vai começar a frutificar o evangelho. Mas isso é através do entendimento. Não tem como ser diferente. A chegada de Jesus à região de Genezaré e novas curas que ele fez nessa região. Então, o que este capítulo falou ao nosso coração? Eu acredito que aqui sobre nós entendermos a nossa missão, para mim, a partir do momento que você começar a buscar o caminho de Deus, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Faz parte, não é o Marcos, a Fernanda, nem vocês. Faz parte do nosso propósito, do nosso processo. Faz parte, tá? Então, de novo, eu acredito que o entendimento que tocou meu coração aqui é necessário nós entendermos cada vez mais o nosso propósito para não permitir que coisas que nós precisamos abrir mão nos adoeçam, entende? Nos façam mal. Então, é normal a rejeição, é normal o distanciamento, é normal, principalmente quando você vai achando cada vez mais o seu propósito. Isso não é sobre pessoas boas e ruins, isso não é sobre certo e errado, isso é individual. Cada um na Terra tem o seu propósito para buscar, então isso é individual. E às vezes é necessário um afastamento, né? É normal, faz parte. Então, eu estou colocando para mim aqui, eu vou colocar aqui, de onde lhe vêm essas coisas e que sabedoria é essa que lhe foi dada? As pessoas perguntam. Ninguém acredita. E como se realizam tais maravilhas por suas mãos, as pessoas perguntando. De onde lhe vêm essas coisas? Eu respondi um negócio esse final de semana, porque eu estou fazendo tanta coisa nova. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu queria uma opinião sua em certa coisa, porque você é bom nisso que você faz. É bom nisso que você faz. E eu, tipo assim, caramba, até
poucos meses atrás, eu sabia muito pouco do que eu estou fazendo hoje. O que eu respondo? Que realmente eu sou muito bom? Eu respondi simples, tipo assim, eu posso sim dar uma opinião para você, mas eu não sou um engenheiro de software, eu não sou essa pessoa extremamente experiente nisso, eu só sou um servo de Deus, que de alguma forma ele me entrega essas habilidades. Porque nem eu mesmo sei como eu estou fazendo coisas que eu estou fazendo nos últimos meses. Basicamente é isso. Então, de onde ele vem essas coisas? E às vezes a gente, quando começa, olha só como é, né? Lembra que eu falei? Deus ele quer que agora eu multiplique ser engenheiro de software? Não, ele quer que eu multiplique o nome dele. Lembra que a gente falou do grãozinho de mostarda? Que a gente falou da multiplicação do 10, do 30, do 100, do 1000, entende? Então ele colocou nas minhas mãos uma facilidade nos últimos meses de fazer tanta coisa, e nós temos o mau hábito de aproveitar essas facilidades que Deus nos dá, porque ele vai te dar corda, tá? Para ver se ele pode soltar mais corda ou para ver se ele te enforca. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Deus te deu uma corda. Já deu para mim, já deu para a Fê, já deu para você. Você vai se identificar com o que eu estou falando. E aí eu pego e falo o seguinte, não, é porque eu sou bom mesmo. É porque, puta, eu fiz um curso agora aqui, nossa, aprendi tudo. Acabei de gastar $50 mil num curso e estou aprendendo as coisas que se ensina lá no Vale do Silício. E Deus só está assim, ó. Meu Deus, não entendeu Deus, nada. não entendeu nada. Você não entendeu que eu estou fazendo esse milagre na sua vida para você honrar o meu nome? E aí, daqui a pouco, nada do que você está fazendo anda igual andou o começo. Sabe por quê? Porque a primeira cordinha que Deus deu, você já está querendo jogar pro seu ego. Você acha que ele deu a corda para você jogar pro seu ego? Jamais. De jeito nenhum. E olha que o ego dá conta, hein? Porque na hora que eu vi a palavra ali, engenheiro de software, eu falei, mas eu? Cara simples. Já se enxergou. Já, pô, realmente eu estou programando bem. E aí o pior é que é maravilhoso isso, né? Porque ontem eu recebi um outro elogio de um desenvolvedor de 20 anos. Porra, parabéns, que aplicação maravilhosa, como isso tá lindo. E de novo, não, tipo assim, Não dá tempo nem de levantar o ego, já puxa para baixo. Mas a gente tem que puxar para baixo, porque Deus ele só está facilitando a minha vida dessa forma para eu multiplicar o nome dele, não é para eu aflorar o meu ego, entende? Sim. Não é sobre você. Não, então, de novo, né, a sabedoria divina você não aprende na Terra. Nós lemos isso daqui em vários lugares. Então, de onde lhe vem essas coisas? Porque eu conheço o filho do carpinteiro. Eu conheço o filho da Maria. Agora vem você aqui curando, agora vem você aqui. De onde lhe vem essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como são realizadas tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizaram-se. Por quê? Eles conheceram o filho do carpinteiro. Agora vem o filho do carpinteiro aqui fazendo milagre, ressuscitando pessoas. Tem alguma coisa errada, como a gente viu no capítulo, há 2 capítulos anteriores, que a própria família de Jesus disse que tinha demônios nele. Entende? E aí ele simplesmente fala, 2 capítulos anteriores, que como que pode... Ele vai falar do seguinte, né? Como que pode se fazer algo acontecer se há conflito? Como assim? Se numa casa 2 pessoas vão em direções diferentes, essa casa não para de pé. Se no inferno 2 coisas ruins vão em direção diferente, não para de pé. E aí ele vai trazer essa visão, né? Depois que falam que ele estava endemoniado. Então, tipo assim, não tem como a luz ornar com a treva. Isso não para de pé. Entende? Então, ele naquele capítulo, há 2 capítulos anteriores, ele é acusado de estar endemoniado pela própria família. Entende? E aqui, 2 capítulos depois, nós estamos vendo a própria família dele colocando aqui de onde ele vem essas coisas. Dá para imaginar. Você entende? Mas pera, de onde ele vem essas coisas? Não faz sentido.
E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se realizam essas maravilhas com as suas mãos? Já viveram? Eu já vivi. Eu também. Algumas vezes na minha vida. Sabe por quê? Porque quando você começa a viver o dom de Deus na sua vida, você quer voltar para trás para pedir aplauso para quem já viveu na sua vida. E aí são essas pessoas que vão fazer bagunça na sua vida. Você acredita nisso? Sim, Você acredita nisso? acredito. Entende? Porque o seu ego necessita do aplauso. Aí você vai virar. Deus está olhando para você olhar para frente e você está querendo que as pessoas de trás aplaudam você. Olha o que eu estou fazendo. E Deus está falando, olha, mas nem eu. Eu voltei para minha terra e simplesmente eles se escandalizaram. Quem é você para olhar para trás? Vocês não entenderam que Deus está falando aqui? Através da passagem de Cristo na terra? Seguindo aqui, então vamos colocar aqui, seguir em frente. A partir do momento que entendemos nosso propósito. A partir do momento que entendemos nosso propósito. Também que nós não devemos nunca jurar nada a ninguém. E também que não... Opa! Coloquei tudo maiúsculo aqui. E não... Vou colocar aqui ponto e vírgula. E que não devemos. E que não devemos jurar nada a ninguém. Pois não temos controle sobre o futuro. Pois não temos controle sobre o futuro. E isso é complexo, tá? Porque quando você... e normalmente quem faz isso não faz com maldade. Porque eu no meu auge da confiança, normalmente eu saio fazendo um monte de coisa e, olha, se as coisas derem certo, eu te levo junto, eu faço isso, faço aquilo, e aí daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses, as coisas mudaram, e eu olho e falo, putz, mas essa pessoa ela não faz mais sentido aqui. Mas aí eu jurei que ela estaria junto. Olha que loucura. Você precisa viver o dia de hoje e fazer com que o dia de hoje aconteça. Se você, para fazer as coisas acontecerem, precisa jurar, precisa criar expectativas, são essas mesmas expectativas, esses mesmos juramentos que vão fazer você tropeçar ali na frente. Sim. Entende? Deve ser usado contra você. Exatamente. Ponto de reflexão do capítulo. A diferença entre saber e amar. No início do capítulo 6, quer ler isso aqui, bebê? A gente tá... Eu sei, quer ler? Quero. No início do capítulo 6 de Marcos, vemos a rejeição de Jesus em sua própria terra, Nazaré. Apesar de realizar milagres e ensinar com autoridade, as pessoas se escandalizaram dele por causa da sua origem humilde. Isso nos leva a refletir sobre o nosso conhecimento e a nossa familiaridade. Podem nos levar a subestimar o poder de Deus. Enquanto isso, Jesus envia seus discípulos para pregar e expulsar demônios, demonstrando sua confiança neles e no poder de Deus, para refletir em grupo. Quantas vezes olhamos para as pessoas ao nosso redor e pensamos que já as conhecemos demais, esquecendo que Deus pode fazer coisas novas e poderosas através delas? Amém. Aplicação para a vida. Para aqueles que estão no momento, você só procura a Bíblia em momentos difíceis, é a hora de olhar para o além da familiaridade e buscar a Deus com um coração aberto. E para aqueles que estão no momento que você anda angustiado e ansioso, lembre-se de que Jesus está com você e pode acalmar o vento e o mar. Amém. Legal, então, de novo, né? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e existe um ponto, né? Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu gosto bastante. E aí, eu e a Fê, voltando de uma viagem, a gente, num graal da Castelo Branco, voltando de Campos do Jordão. Voltando de Campos do Jordão. A gente parou num graal para tomar um café, e aí esse rapaz passa pelo caixa.
Ele é a esposa. E aí ele estava meio apressado. Então ele foi... Uma pessoa famosa. Bem famosa. E aí ele foi meio grosseiro com a atendente do caixa, né? Pô, saiu de lá, minha esposa só virava assim, não gosto mais dele. Eu já nada com ele. Aí, quando eu vi ele agindo daquela forma, não, Não, mas vamos entender. Não não gostei. De novo, vamos entender o seguinte. Não gostei da sua ação. Então, presta Ele não atenção. estava bom dia. Então, nós somos várias versões durante o mesmo dia. Não, mas eu não sou ninguém para julgar Não, ele, esse que eu estou mas colocando, tipo assim, se somente numa pressa de um pagamento de um caixa, ele já gerou o desgosto de alguém sobre ele, imagina na vida vivida mesmo, entende? Imagina se, mas meu Deus, eu deixei uma pessoa ali atrás que não gosta mais de mim, eu deixei outro. Gente, acontece. nós não controlamos o que já passou. Olha, tem conversas que se eu voltasse, eu falaria diferente. Tem ações que eu não tomaria. Tem lugares que eu não ia. Mas já foi. Já foi. Eu não mudo o que ficou para trás. Ah, mas aquela conversa tinha 3, 4 pessoas que viu que você foi grosso. Mas acabou. Eu não mudo mais aquela conversa. Então, vou ter 6 pessoas ali que vão falar mal de mim pro resto da vida. Se elas não compreenderem o que nós estamos conversando aqui. Que a vida é isso, entende? Então, se você parar para querer fazer com que todos te aplaudam, você não vive. Ou vive para agradar os outros. E aí você não vive. É. Porque não tem como ser intencional querendo agradar os outros. Sim. Basicamente isso, você vai desagradar. O poder da fé e deixa eu só, eu tenho uma reunião aqui que eu só vou falar que eu entro em 5 minutinhos para terminar bonitinho aqui, sem pressa. Só um minutinho. Espera aí. Peraí. Bom, foi. 2. Então, tipo assim, aqui nos nossas anotações, aqui, minhas anotações, devemos, assim como nós mudamos, os outros também mudam. Somos a mesma espécie, gente. Também mudam. Bom. Poder da fé e da obediência. A história de João Batista nos lembra do custo da obediência e da fé. Ele foi decapitado por causa da sua convicção de que o casamento de Herodes com a mulher de seu irmão era errado. A mulher ficou com tanto ódio dele, gente, que na primeira oportunidade que ela teve, mandou matar. Mandou matar. Enquanto achando isso... que isso poderia atrapalhar ela, né? Exatamente. Enquanto isso, os discípulos são enviados para pregar e realizar milagres. Isso daqui também conta algo importante, tá? A questão a questão do julgamento, a questão do... Cada um vive como quer e faz o que quer, o que nós estamos falando aqui. Cada um entende a sua forma de viver. Às vezes, se eu descobrir que tal pessoa vive de forma muito errada, o problema Gente, é da pessoa. Dela, você entende? Às vezes você está se colocando numa situação desnecessária por querer ser o fiscal da vida alheia. Você entende? Cada um vive como quer, basicamente isso. Enquanto isso, os discípulos são enviados para pregar e realizar milagres, e eles obedecem a Jesus, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Para refletir em grupo, o que nos impede de sermos fiéis e obedientes a Deus, mesmo quando isso significa enfrentar desafios e oposição? Para aqueles que estão no momento 9, você se acha incapaz e impotente, lembre-se de que Deus pode usar você de maneira poderosa, mesmo que você se sinta fraco. E para aqueles que estão no momento de as dificuldades da vida te fazem esmorecer, encontre forças na obediência a Deus e na fé em seu poder. Então, o que nós estamos falando aqui? O que nos impede de sermos fiéis e obedientes a Deus,
mesmo quando isso significa enfrentar desafios e oposições. Então, o que ele está falando de forma clara aqui? Nós devemos ser fiéis e obedientes a Deus, Mesmo com medo. mesmo com medo, mesmo em situações difíceis, entende? Então, de novo, a gente acabou de ver aqui, né? Você não deve julgar e ser o fiscal da vida alheia, mas você sabe o que é certo e errado. Você entende? Sim. O que a gente coloca aqui de entendimento? Eu acho que não deixar o medo, né, roubar a nossa fé. Não deixar o medo Roubar a nossa fé. Não deixar o medo roubar a nossa fé. É. Muito bom. 3. E também que Deus, quando Ele quer, Ele usa até um jumento. Isso é. E quando Deus quer... Quando Deus quer falar, usa Deus o improvável, né? quer falar, Ele usa até um jumento cansado. Jumento cansado. Não é? 3. A compaixão de Jesus. A multiplicação dos pães e a caminhada sobre o mar demonstram a compaixão e o poder de Jesus. Ele vê a multidão como ovelhas sem pastor e tem compaixão delas, fornecendo-lhes comida e cuidado. Isso nos lembra de que Jesus está sempre preocupado com as nossas necessidades e está pronto para nos ajudar, para refletir. Como podemos demonstrar a compaixão de Jesus para aqueles ao nosso redor que estão necessitados? Para aqueles que estão no momento, você não consegue encontrar paz, alegria e harmonia? Busque a presença de Jesus e permita que ele encha seu coração com compaixão e amor. E para aqueles que estão no momento, você acha que os problemas da vida são impossíveis de resolver? Lembre-se de que Jesus pode multiplicar nossos recursos e nos dar a paz que precisamos. Amém. Então, aqui nós entendemos que, né, num momento de cansaço de todos ali, Deus ainda teve compaixão daquelas pessoas para lhe fornecer comida e cuidado para todos eles. É porque, na verdade, Deus ele não vê as pessoas como humanos, ele vê como ovelhas, né? Exatamente. Então, ele quer cuidar. A sua alma, o seu corpo físico. Para aqueles ao nosso redor que estão necessitados. O que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que estão precisando. Eu acho que é levar a palavra de Deus. Esse é o alimento. Esse é a gente escutou isso nos capítulos anteriores. A gente se torna forte, né? Levar a palavra de Deus, que a gente possa em algum momento, sempre que a gente tiver a oportunidade de tentar ajudar o próximo, é o alimento vivo, levar a palavra de Deus. Acredito que é isso. Minhas orações e decisões. Acredito que esse capítulo traz essa, de novo, essa questão. Vamos pegar os nossos resumos aqui, ó. Seguir em frente, a partir do momento que entendemos o nosso propósito, e que não devemos jurar nada a ninguém, pois não temos controle sobre o futuro. Então, que Deus possa fazer a gente cada vez mais viver o dia presente, tá? É natural do ser humano olhar para o passado e gerar expectativa no futuro. Que a gente possa cada vez mais buscar a Deus para que a gente viva o dia presente e coloque nas mãos de Deus o futuro. E faça com que ele simplesmente zere o nosso passado. Para que a gente não precise voltar e buscar aplausos e ter necessidades relacionadas a fases que nós não estamos mais. De pessoas que nós não somos mais, entende? Isso é uma coisa que nos persegue e nos faz deixar de evoluir, tá? Se há necessidade de eu voltar atrás para mostrar para pessoas do passado como eu mudei, eu não mudei. Sim. Entende? É o que a gente viu aqui de forma muito clara. Na verdade, eu estou querendo agradar atrás. E aí Deus vai fazer algo na minha vida para frente, se eu estou querendo voltar para trás, a corda não estica. Não faz sentido, entende? Então, nas minhas orações aqui, eu vou colocar isso, que Deus cada vez mais possa me fazer viver o dia presente, que a gente faça cada vez menos promessas e viva cada vez mais
a comunhão com o próximo, né? E também não ficar ansioso para o futuro. Então eu tenho que ser bom para minha esposa hoje, e ela tem que ser boa para mim hoje, e eu tenho que ser bom para as pessoas que se relacionam comigo hoje. Sim. Basicamente isso. O amanhã depende de como nós estamos construindo essas relações, entende? E aí passa a ser relações saudáveis. Esse é o ponto. Aprender cada vez mais a viver o dia presente. Amém. Muito bom. Fechamos baixar e imprimir. Olha que bonitinho, Lindo, só, né? hein? Tudo anotado. Então, eu não vou imprimir aqui para mim, né? Mas vocês podem depois imprimir para vocês. Já tudo anotadinho, ó, tudo bonitinho. Imprimam, dá para salvar, mandar e assim por diante. Está aqui a descrição de vocês, o mais um lindo dia, para que vocês possam usar, tanto nos capítulos com estudos no final, tá? Como nos devocionais aqui com o Lumina, tá bom? Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Muito bom. Cadê? Demora para voltar aqui, tá? Essa câmera não está nos ajudando. Depois eu preciso ver isso também. Deixa eu ver aqui. Cadê a gente? Cadê a gente? Estamos aqui, pronto. Muito bom. Faz oração? Vamos fechar então, gente. Obrigado. Senhor, obrigado, Jesus, por mais um momento de aprender sobre a sua palavra, Pai. Como a sua palavra ela nos fortalece, ela nos alimenta, que nós possamos ser canal de bênção para outras vidas, outras pessoas. E qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade, ela possa ver Cristo na gente, que nós possamos falar sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, sobre a sua bondade, sobre o seu cuidado, sobre os milagres que o Senhor já fez e tem feito em nossas vidas, Pai. Que nós possamos cada vez mais entender o nosso propósito, que o Senhor venha nos direcionar, venha nos dar clareza, venha nos dar fé, venha nos tirar a ansiedade, o medo, o cansaço, Pai. Eu entrego tudo nas tuas mãos, que o Senhor venha direcionar o meu marido cada vez mais, venha usar, Senhor, a vida dele, a mente dele, que ele possa cada vez mais falar sobre ti, cada vez mais ter sede da sua palavra e compreender o propósito que o Senhor tem na vida dele, que ele possa cada vez mais ser o pilar da nossa casa, nos direcionando, nos dando, Senhor, força, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar graça, venha nos dar saúde, venha nos guardar, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe, Pai, de tudo aquilo que a gente precisa e de tudo aquilo, Pai, que nós entregamos já nas suas mãos. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia, que o Senhor tem boas novas para todos nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amém, E como eu gente. aprendi num vídeo do Thiago Brunet, que Deus venha cumprir as nossas necessidades, mas que Ele realize os desejos do nosso coração. Amém. Amém. Graças a Deus. É isso. Muito obrigado a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Até Marcos 7. Até Marcos 7.